São Paulo, 20 de março de 2026. Apesar de eu ter conseguido uma folga no feriadão, eu levantei um pouquinho mais tarde do que o costume e um pouquinho mais cedo do que eu pretendia, porque eu teria uma consulta logo cedo para tratar da minha sociofobia. Antes disso, eu fui no supermercado, peguei uns pães e deixei ele na cozinha para minha senhora, para que ela se alimentasse assim que ela levantasse. Aí, quando eu fui pro escritório, o computador não estava ligando por nada. Fiquei um tempão pensando se a fonte tinha pifado. Tentei mais algumas 100 vezes e teve uma hora que ele deu sinal de vida. O LED do Easy Debug da placa-mãe apontou que tinha uma falha na CPU. E aí eu lembrei que mais tarde eu tinha prometido que ia prestar uma consultoria. Aí eu comecei a me sentir culpado, né? Por que isso tinha que acontecer justamente hoje? Eu mereço isso? Meu nome é Bruno, eu sou o Clementino. Hoje nós vamos falar sobre Prova São Paulo, sonhos e Kelly Key. E aí, antes de eu começar a falar de sonhos e Kelly Key e Prova São Paulo, eu queria fazer um comentário importante. Você sabia que falar sonhos de trás para frente é basicamente falar sonhos de frente para trás? Depois você grava alguma coisa, coloca o áudio de trás para frente e presta atenção nisso. A outra coisa que eu queria falar é que eu usei ali uma latinha de ar comprimido e não tem nada mais inútil do que essa porra dessa latinha imbecil. Se eu soubesse disso, eu não teria comprado uma. Embora eu tenha comprado ela porque foi a sugestão de alguém para consertar uma coisa que precisava ser consertada. Enfim. Mas a verdade é que não era torturante mexer com computador, com hardware especificamente. Quando eu tinha uns 12 anos, talvez até um pouco menos, eu tive de fazer uma dessas provas de rendimento dos estudantes da rede municipal. No final da prova, tinha um questionário socioeconômico que devia ser preenchido pelo aluno. Perceba aí que não tem nenhum problema com o meu processador e todos os pinos estão no lugar. O que esse pessoal que criou o questionário socioeconômico não esperava, esses demógrafos malucos, é que os alunos poderiam mentir. E ao invés de colocar a verdade, eu coloquei os meus sonhos. Sim, em algum momento da minha vida eu queria ser um técnico de computador. E aí um breve comentário sobre a pasta térmica, ela já deve ter uns 100 anos, mas mesmo assim eu usei ela. Eu fiquei horas e horas tentando encaixar o cooler de volta, porque eu não sabia qual era a posição certa das pecinhas. Sim, eu sou um imbecil. Aí você vai ficar vendo eu tentando e sofrendo. Então, desde a infância eu sempre fuçava em computador. Meu primeiro computador foi um Athlon XP da AMD, que supostamente era um concorrente do Pentium. Ele tinha 128 MB de RAM e um HD de 20 GB. Um dia eu tentei instalar um emulador de PlayStation 1 no computador e eu descobri que não dava para jogar Resident Evil Survivor, porque o computador não tinha placa de vídeo. E acho que foi mais ou menos nessa época que eu descobri que gostava de computadores. E aí hoje o sonho tá mais para um pesadelo, porque ter que consertar um computador me aborrece. Primeiro, por que essa porra quebrou sozinho do nada? Eu odeio mexer com hardware. E aí tem alguns fatores. Primeiro, coisas quebrarem do nada é uma porcaria quando isso acontece. Me dá raiva quando qualquer coisa para de funcionar sem aviso, mas eu sei que faz parte da vida, as coisas vão quebrar ali por entropia, mas é frustrante não estar preparado para a ocasião. Minhas mãos são grandes demais para esse gabinete aí. Qualquer coisa que eu preciso mexer envolve muito cuidado, muita minúcia. Por exemplo, tem um ferrinho do cooler e se eu puxar o ferrinho com força demais, eu vou acabar entortando o dissipador. E aí fica como uma observação para o futuro comprar um gabinete maior para ter espaço para trabalhar. E aí talvez essa tarefa seja menos odiosa, né? Outra coisa também é comprar um cooler que não tem um ferrinho desgraçado que fica acoplado no dissipador. É muito trabalhoso tirar essa bomba. Eu amassei as unhas da minha mão tentando fazer essa porra. Outra coisa também que me deixa irritado é perder meu tempo livre, né?
essas horas desmontando o computador e tentando descobrir como montar ele de novo, é uma porcaria, pô. Isso aí é horas de folga perdidas. Enfim, em algum momento eu parei para tomar um café e eu acabei fazendo uma pausa rápida. Aí conversei com a minha senhora e tentei colocar a cabeça no lugar. Quando eu voltei para o escritório, eu continuei o processo de arrumação do computador e aí eu comecei a cantarolar a música Cachorrinho, da Kelly Key. O meu cérebro de grande primata achava que isso era acalmante, que funcionava como um mantra, como uma oração. E aí eu encontro aqui uma semelhança comum entre Deus e Kelly Key, porque as minhas lamentações não seriam ouvidas nesse momento, porque eles estavam ocupados demais fazendo seus afazeres. Eles não iriam me escutar arrumando o computador. E a Kelly Key com certeza pagaria para algum técnico nascido em Jacarepaguá para consertar o computador dela. E aí então, com muito esforço, eu tirei o cooler, eu limpei a pasta térmica que já estava seca, eu tirei um pouco da poeira com um aspirador de pó, que foi completamente inútil, e com uma lata de ar comprimido, que também foi bastante inútil, diria que mais inútil ainda até. E aí eu reapliquei, encaixei o cooler, mas eu não consegui fazer isso de forma rápida, porque eu acabei invertendo os encaixes, como eu comentei para vocês. E aí, em algum momento, depois de ficar tentando, eu decidi trocar a posição das hastes de metal do cooler e aí acabei descobrindo qual que era a posição certa. Aí depois disso eu fiquei testando o computador só com o CPU para ter certeza que o Easy Debug acusaria o problema num outro componente. Então fui lá, encaixei, deu tudo certo e batata. Acusou a ausência da RAM. Eu lutei alguns momentos para encaixar o pente de memória no slot ineficiente da placa-mãe. E aí o Easy Debug acabou acusando outra coisa, que o problema estava na placa de vídeo. O que é bom, vitória. Aí eu fui e coloquei a placa de vídeo. Mas antes de eu falar da placa de vídeo, fica com esse corte meu tentando limpar aqui o computador na parte de baixo, que está extremamente empoeirado, né? E aí eu queria comentar que limpar coisas é meio que terapêutico, principalmente quando é fácil de limpar elas. Às vezes eu acabo ficando um pouco hipnotizado pelo processo de esfregar e tirar o grumo, o limo e a sujeira. E aí esse sou eu tentando colocar a RAM no lugar. Eu sempre tenho muito problema para colocar a RAM, não sei porquê. Não sei se falta força, porque eu fico com medo de pressionar forte demais e quebrar o bagulho, ou se eu só não tenho muito jeito mesmo. E é isso aí, sou eu testando. Eu lembro que na primeira vez que eu testei, deu problema. A luz da CPU acusou que ainda tinha problema na CPU. Aí, enfim, coloquei a placa de vídeo no lugar. Minha placa de vídeo é uma dessas da MSI, é uma 6750 XT, né? Uma RX da AMD. E aí, quando eu coloquei a placa de vídeo, ela ficou sambando, né? Elas sempre ficam sambando. E eu sofro pra caramba pra parafusar ela no gabinete. Aí eu comecei a desistir, eu fiquei puto. Eu resolvi chamar minha senhora pra ela me ajudar. E aí, na tentativa de me acalmar, eu pergunto pra ela o que ela faria. Quando eu consigo me acalmar, eu penso na melhor forma de parafusar a placa de vídeo no gabinete. Eu seguro a posição certa e ela parafusa para mim. Quando eu ligo a máquina de novo, o CPU dá ok, a RAM dá ok e o VGA dá ok também. O próximo problema era o boot. E o que me deixou muito puto é que o boot, o volume que eu uso para bootar a máquina é um SSD NVMe que fica entre a placa de vídeo e a CPU, e por eu ter
dedos de salsicha, dedos de linguiça e mãos grandes para esse gabinete, ficava muito difícil de manobrar. E aí já é um problema também da placa-mãe, né? Acho que a disposição ali das peças é uma merda. O gabinete e a placa-mãe são muito pequenos. Mesmo assim, com alguma destreza que eu encontrei no fundo da minha alma, eu retirei o SSD e o encaixei novamente. E eu liguei tudo. Então, depois de mais algumas tentativas ali, ajustando algumas configurações, porque ele reclamou que resetou a bateria do computador, ele resetou o volume, o caralho. Depois de umas 2 horas no total, eu consegui resolver o problema. Mas pelo menos eu fiquei feliz.